A minha mãe falava, né? Cara, para que pagar tão caro num carro? Que absurdo, tanta gente passando fome e tal. Tinha várias coisas, né, que ela dizia e tal. E para mim, claro que depois que eu fui entender o humano, né, o comportamento humano, dá para entender o limite dela, né? Então, quando ela falava isso, na cabeça dela, ela era uma forma dela lidar com a frustração de não conseguir ter dinheiro para ter qualquer coisa. E ela falava isso, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Então, eu comecei, quando eu entendi que eu era boa no que eu fazia, que eu já tinha resultado, que eu conseguia lidar muito bem com qualquer tipo de informação e qualquer pessoa que chegasse na minha frente, eu conseguia mudar a vida dela, tudo. Só que eu não conseguia ganhar dinheiro. E aí eu pensei, falei, nossa, tem alguma coisa errada nesse lugar, né? E o cérebro é um processador de informação. O que quer dizer? Que a hora que você pergunta, ele te responde. Então, ele trazia as cenas da minha mãe falando mal de quem tinha dinheiro, falando mal das coisas que eram muito caras, etc. E o ressignificar, que era uma coisa que eu quero ensinar para todo mundo, é exatamente isso. A hora que vem a cena, você tem como criar na mente imaginária um lugar que você coloca. Então, o que eu criei? Eu criei uma estante de livro. E nessa estante tem um livro que o nome é O que minha mãe pensava sobre dinheiro. E agora eu estou escrevendo o meu livro. É o que eu penso sobre dinheiro. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Mas, o que aconteceu? Quando, em 2014, o meu marido teve um estouro de uma artéria cerebral, que na verdade era uma MAVE, era uma má formação congênita, nasceu com ele e estourou com 46 anos. E na ocasião, a gente tinha acabado de mudar de Santo André para São Paulo de volta. Eu sou de São Paulo, mas eu fui para Santo André e voltei. E aí do nada, numa reunião que ele estava, ele estourou a cabeça. E assim, a vida naquele momento mudou completamente, completamente. Porque vocês devem saber, né? Quando a pessoa tem alguma coisa que demora muito tempo, depois de 15 dias vai para a caixa, né? E aí, assim, o salário que ele ganhava diminuiu absurdamente. E eu estava em transição, então eu não tinha ainda cliente aqui em São Paulo o suficiente. Não se atendia online, né? Então eu me vi numa situação absurda, assim, com 2 filhos, né? Na época, um com 12, outro com 8. E eu falei, bom, agora eu vou aplicar tudo que eu sei, né? Porque agora eu vou ver mesmo que tudo que eu... Porque às vezes a gente sabe, mas não tem a oportunidade de aplicar. E foi o que eu fui fazendo. Aí eu fui estabelecendo meta, aí eu fui falando, né, para o universo o que eu precisava. Eu entendi quanto que eu precisava de valor, então eu ia, toda semana eu conseguia um número cada vez maior e maior, porque eu me programava para fazer isso. Isso é tudo mental.